Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas ao canal Treinando Seu Ouvido. Como falamos na aula passada, nós vamos hoje ensinar você a fazer as escalas harmônicas a partir do momento que a gente usa as 12 notas. Quando a gente usa as 7, torna-se muito mais difícil essa compreensão e torna-se incorreto, porque é impossível daqui você fazer outra escala, que aqui já é a escala de Dó maior. É impossível de você fazer outra escala harmônica. E pare com essa ideia de vir com a escala melódica de Lá menor, que a escala menor de Lá menor não define tonalidade. A escala menor que vai definir a tonalidade é a de Lá menor harmônica. E na de Lá menor harmônica você necessita do Sol sustenido. Ok? Então, pare de ficar mandando esse negócio que a de Lá menor melódica. Mas a que vai definir tonalidade é a de Lá menor harmônica. Esta sim é que é importante. Então vamos lá. Então, para você fazer uma escala harmônica, seja menor, seja maior, inicialmente é você colocar as notas. Por exemplo, eu vou querer fazer a escala agora de Ré maior. Porque a de Dó maior já está aqui, né? Isso aqui é só a escala de Dó maior. Então eu quero fazer a escala de Ré maior. Então o que é que eu tenho que fazer? Primeiro colocar os nomes das notas. Os nomes das notas. Então, começo com o próprio Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e aí voltou para o Ré. Então, a partir do momento que eu coloquei os nomes das notas, eu vou procurar saber, dentro das regras, ou da regra, no caso do maior, tom, tom, semitom, tom, 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 onde há sustenidos ou bemol. Ok? Onde há sustenido ou bemol. É isso que agora eu vou. E aí vou seguir essa regra, porque essa escala aqui, a de Dó, segue essa regra aqui. Então, a escala de Ré vai apenas seguir essa regra. Mas jamais eu vou conseguir fazer com isso aqui. Jamais. Então, vamos lá. E isso não pode ser ensinado dentro das universidades a partir de uma lógica dessa. Você também não pode chegar dentro do conservatório, das escolas de música, sem ensinar a partir de uma lógica dessa. Isso vai fazer o quê? Atrofiar o seu ouvido. Porque ficam faltando essas notas aqui, ó. Você vai ter que pensar por elas. Aí, quando você vai pôr na sua memória, você põe na sua memória isso aqui. E na hora que você precisar da música de qualquer outra coisa, você vai precisar dessas notas aqui. E aí torna-se difícil de você pensar por aqui e desenvolver a habilidade de escutar essa aqui. Vejam que os meninos que aprendem pelas 12 não têm essa dificuldade. Observem, vou colocar aqui dois exemplos de dois meninos que não têm essa dificuldade. Observem. Que nota é esta? Esta? Agora acredito. Esta? Acredito ainda de último. Que nota é esta? Rápido. Fá sustenido. Que nota é esta? Lá sustenido. Que acorde é este? Que? Que acorde é este? Então, vamos agora para a formação das escalas. Esses meninos não têm dificuldade para perceber
as notas e os acordes, porque eles aprenderam pelas 12 notas. Se aprender pelas 12 notas, você não terá dificuldade. Agora, se você aprender pelas 7 e colocar que as notas musicais são Dó, Ré, Mi, são os nomes das notas, não as notas musicais. E isso está explicado aqui neste livro. Aqui está explicado de onde vêm os nomes das notas, né? Canto dedicado a São João. Breve aí vai ter o São João no Brasil. E aqui está os nomes das notas. Mas as notas são essas aqui. E é somente você olhar para cá para ver que não pode ser aqui isso aqui. Por isso que me explicaram e eu dizia assim, isso não pode ser isso. Não posso ter as notas da escala de Dó maior como as notas musicais. As notas musicais, elas nascem de sua afinação. E a sua afinação está aqui, ó. Ok? Então é isso. Então vamos lá. E aí você também vai saber os sustenidos e os bemóis, que também está aqui, logo no começo do livro. Dos sustenidos em forma ascendente e os bemóis descendentes. Isso é importante que você saiba disso desde o início do seu processo de ensino-aprendizagem. E não fique esse negócio de Dó maior, que é isso que faz atrofiar o ouvido do indivíduo. E é incompreensível como é que um professor que faz um doutorado em educação musical não consegue compreender que se eu ensinar por aqui, eu vou gerar dificuldade de fazer com que a pessoa perceba por aqui. Isso é uma questão óbvia de educação. Não é uma questão do outro mundo, não. Isso é uma questão muito óbvia de educação. Então vamos lá. Então, o que é que se tem aqui? Quando eu saio de uma nota a outra, de forma imediata, eu tenho um semitom. Então, se eu sair aqui de Dó a Dó sustenido, eu tenho um semitom. Então, Dó sustenido, a Ré, eu vou ter mais um semitom. Então, eu terei um tom. Então, quando eu saio para duas notas, então eu terei um tom. Essa cá e depois dessa aqui para cá. Então, aqui eu terei um tom. Então, vamos lá. Então, de Ré a Mi. De Ré a Mi eu tenho Ré, Ré sustenido, Mi. Então, aqui eu tenho um tom. Então, aqui eu não acrescento nada. Aqui de Ré a Mi já está tudo certo. Aí agora eu estou em Mi. Então de Mi a Fá eu tenho o quê? Um semitom. Mas eu preciso de o quê? Eu preciso de um tom. Então, Mi a Fá, eu tenho um semitom, então eu necessito mais de um semitom, então eu vou para Fá sustenido. Então, aqui eu vou ter que colocar um sustenido. Okay? A terceira nota, né? A terça, é um Fá sustenido. Então, o que é que eu necessito agora? Eu necessito de um semitom. Então, se eu estou num Fá sustenido, então eu já vou diretamente para o Sol, que é a tecla imediata. Ok? Então, de Sol para Lá, eu necessito de quê? De um tom. Então, de Sol, Sol sustenido, Lá. Então, eu tenho um tom. Então, aqui eu não acrescento nada. Agora eu vou de Lá para Si. Eu preciso de o quê? Eu preciso de mais um tom. Né? Eu preciso de mais um tom. Então, Lá, Lá sustenido, Si. Então, perfeito. Aí agora eu tenho de Si para Dó. Mas eu preciso do quê? Eu preciso de um tom. Então, de Si para Dó, eu necessito de... Eu tenho um semitom, mas eu necessito de quê? Eu necessito de um tom. Então, eu vou para Dó sustenido. Então, a nota aqui é Dó sustenido. E agora eu preciso do quê? Eu preciso de um semitom. Então, de Dó sustenido para Ré, eu tenho um semitom. Então, a escala de Ré maior é Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. É simples de você fazer as escalas por aqui. Mas desde que você já pense visualmente que as notas são essas aqui. E não vim com esse negócio aqui de dizer que as notas é a escala de Dó maior. E aí não há como não atrofiar a percepção do estudante. Então, 90% dos músicos não conseguem fazer isso que eu mostrei agora dos meninos. Os meninos pensam pelas 12 notas e não pela escala de Dó. Então, se pensa pelas 12 notas, desenvolve o ouvido. Se pensa pela escala de Dó, atrofia o ouvido.
E fica uma explicação teórica toda equivocada. Porque daqui eu jamais posso fazer isso aqui. Eu não posso ter um Fá sustenido aqui. Eu não tenho um Dó sustenido aqui. São notas. E aí fica aquele negócio que isso aqui são notas, isso aqui não são notas. E aí gera todo esse processo de atrofiamento, que na hora, como eu disse, na hora que você precisa fazer um teste de percepção, a primeira coisa que o professor faz é tocar uma tecla preta. Ele te ensinou que as notas são essas daqui. Agora, na hora que tu quer fazer a percepção, se tu tem um ouvido aguçado ou não, ele toca logo uma tecla preta e pergunta. Então, é uma incoerência dentro desse processo. E isso precisa ser revisto dentro do departamento de música das universidades. Os professores de educação musical necessitam refletir sobre isso. Não há como continuarmos ensinando dentro das universidades, dentro do departamento de música, errado. Isso não se pode ensinar, dizendo que as notas musicais é a escala de Dó maior. Isso não se pode. Não podemos continuar com esse processo de ensino-aprendizagem, que atrofia o ouvido. Então, 90% dos músicos, quando eu chego na universidade, os professores têm um ouvido atrofiado. Os colegas que eram professores das escolas de música também. E aí é uma compreensão, porque todos pensam que a nota musical é a escala de Dó. Toma a escala de Dó como parâmetro. E aí não desenvolve a percepção das luzes. Vamos fazer outra escala. Vamos fazer agora a escala de Si. De Si. Para que vocês vejam a incoerência que tem nesse processo aqui. Então, para fazer a escala, o que é que eu primeiro faço? Eu primeiro vou colocar os nomes das notas. É a primeira coisa que eu devo fazer. Então, se eu quero a escala de Si, eu vou começar por Si. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar os nomes das notas. Então, se eu estou no Si, agora a gente vai fazer em sentido contrário. A gente vai voltar porque eu só tenho aqui, se eu tivesse outro oitavo, eu iria fazer aqui. Eu não quero fazer aqui no teclado que visualmente não vai ficar tão legal para vocês. Então vamos pensar. Então agora eu vou vir, né? Vamos pensar que este Si está aqui. Eu vou até desenhar um Si aqui, para a gente vir daqui agora. Né? Vou desenhar o Si aqui. Então eu estou aqui no Si. Eu preciso de quê? De tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, se eu estou aqui no Si, do Si para o Dó, eu tenho um semitom, mas eu necessito de um tom. Então, eu tenho que ir para a próxima tecla imediata. Então, eu estou no Dó, eu vou para o Dó sustenido. Então, significa que na escala de Si, o Dó é Dó sustenido. Então, eu estou aqui no Dó sustenido. Eu preciso de quê? Eu preciso de um tom. Então, de Dó sustenido para Ré, eu tenho um semitom. De Ré para Ré sustenido, eu tenho mais outro semitom. Então, um semi com semi forma-se um tom. Então, eu tenho um tom. Então, eu tenho aqui Ré sustenido. Ok? Aí, agora, eu necessito de um semitom. Então, se eu estou no Ré sustenido, eu vou para o Mi. Perfeito. Um semitom. Então, o Mi. Aí, agora, eu estou no Mi. Eu necessito de um tom. Então, Mi a Fá, eu tenho um semitom. De Fá a Fá sustenido, eu terei mais, eu tenho mais um semitom, que eu terei agora um tom, semi com semi. Então, o Fá é Fá sustenido. Então, agora eu estou no Fá sustenido para o Sol. Eu tenho um semitom. E do Sol para o Sol sustenido, eu tenho mais um semitom. Então, semi com semi, formei um. Então, o Sol é sustenido. Eu estou agora no Sol sustenido, eu necessito de mais um tom. Então, eu estou Lá sustenido, Sol sustenido. Para Lá eu tenho um semitom. De Lá para Lá sustenido eu tenho mais outro semitom. Então, formei um tom. Então, será Lá sustenido. E agora eu necessito do quê? De um semitom. Então, se eu estou em Lá sustenido, eu vou para o Si. Perfeito. Então, a escala de Si é Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si.
Observe que na escala de Si você tem 5 notas, ou seja, essas 5 notas aqui, que não se tem aqui. E aí é uma incoerência dizer que isso aqui são as notas, como se a escala de Si não tivesse, tivesse 2 notas. Né? Si e Mi. Porque o que é Dó sustenido? Não é uma nota também não. O que é Ré sustenido? Não é uma nota também não. O que é Fá sustenido? Não é uma nota também não. O que é Sol sustenido? Não é uma nota não. O que é Lá sustenido? Não é uma nota não. Agora, a esse mesmo professor que ele ensinou por aqui, aí ele dá uma partitura. Aí que tem essas notas aqui. Né? Em Si. Aí você vai tocar, possivelmente, o Dó sustenido, o Ré sustenido, o Fá sustenido, o Sol sustenido. Agora não toca esse Dó sustenido não para ele dizer que você deixou de tocar uma nota. Então, só o seu ouvido é que foi atrofiado. O meu ouvido foi atrofiado. E isso eu estudei, como eu sempre digo, eu estudei dentro da universidade. E dentro da universidade não pode se ensinar errado. Não pode se ensinar errado. Não se pode ensinar errado. Não é não deve não, não pode. É não pode. Então me ensinaram errado, continuam me ensinando errado dentro do Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco. Né? Continuam ensinando errado. E isso precisa ser corrigido. Isso necessita ser corrigido. Você não pode chegar dentro da universidade para estudar e estudar errado. Então é impossível que as notas musicais sejam as notas da escala de Dó maior. Quando você usa todas as notas, torna-se muito mais simples quando você usa as notas da afinação para explicar a teoria musical. Quando você usa a escala Dó, gera um enorme problema. Tanto para explicar a teoria musical, que torna-se sem uma lógica, porque as notas são essas, mas a escala de Si é esta, e 5 notas que tem aqui na escala de Si não tem aqui. Isso dá para se explicar a uma pessoa de 30 anos que chega dentro da universidade. Parte da teoria com a capacidade crítica que eu tenho. Não se dá. Por isso que explicava e ficava difícil. Eu digo, isso não pode ser isso. Isso é outra coisa. Aí no dia que eu estudei, né? Quando eu avancei para estudar a história da música, estudei Bach e o temperamento igual, então percebi que não poderia ser isso aqui. Teria que ser isso aqui. E eu teria que ensinar os meus alunos por isso aqui. Aí escrevi este livro para isso. Né? Iniciação musical base epistemológica dos 12 centros tonais. Que se você quiser desenvolver o seu ouvido, você precisa estudar pelos 12. O livro é este. Né? Eu desenvolvi um método para você desenvolver esse ouvido através do método duodécimo. E se você quiser entender escalas diatônicas e a afinação, para que você possa compreender teoricamente isso, temos aqui esse e-book, Afinação e Escalas Diatônicas. Então, na aquisição deste livro, você ganha de brinde mais este, Matemática e Música. Você ganha de brinde o método duodécimo, para que você possa começar a despertar o seu ouvido pelas 12 notas, começar a desenvolver o seu ouvido, a escutar as notas, os intervalos. Você vai ganhar de brinde também o Afinação e Escala Diatônica e o e-book O Temperamento Igual. Saiba que esse material que não é fácil de você encontrar por aí, né? Poucas pessoas vivem escrevendo sobre o temperamento igual. Justamente por não usar o temperamento igual, ele fica um pouco no escanteio, de forma equivocada. Aí pega a escala de Dó e aí atrofia o ouvido do estudante de música. E aí você que está chegando no canal, que está começando, saiba que se você for estudar por aqui, você vai atrofiar o seu ouvido. Os que já são músicos, saibam que foi um método de ensino que fez com que o seu ouvido ficasse atrofiado. Esse método absurdo de dizer que as notas musicais é a escala de Dó. É só olhar para cá, velho. É só olhar para cá, meu amigo. Que tá vendo que não pode ser isso aqui. A nota tem que ser isso aqui. É só você olhar para cá. Não existe diferença disso aqui para isso aqui não, cara. Em termos de notas musicais, o que vai existir diferença é a altura. Em termos de importância de notas musicais, não.
Que uma música pode estar em dó e pode estar em dó sustenido, vai depender da tonalidade, da tessitura de quem vai cantar, por exemplo. Então, é meio absurdo esse ensino de dizer que as notas musicais é escala de dó. Isso só faz atrofiar o ouvido. E nós estamos aqui nesse canal, a pretensão e a intenção desse canal é essa mesmo, é discutir sobre isso, sobre o processo de atrofiamento dentro do processo de ensino-aprendizagem da educação musical. É isso que nós estamos aqui para tratar. Então, a aula é essa. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e mandar um like de positivo. Eu necessito muito da participação de vocês nesse processo, ok? Então, agradeço a todos e que Deus abençoe a todos nós. E adquira o livro para você começar a pensar pelas 12 notas, que você vai ter todo esse material. Então, na verdade, esse livro torna R$40. Quando você juntar isso aqui, vai ficar por menos de R$10 cada material desse que você vai receber. Então, até lá, que Deus abençoe a todos nós e até a próxima aula. Tchau.